Olá pessoal, paz do Senhor a todos. Queridos irmãos, esta semana eu fui abordado por um presbítero da igreja e ele me disse assim: irmão Giovanni, eu não consigo entender. Será que os pastores, os líderes da igreja estão assim, perderam a consciência não acusa mais? Porque, irmão, é tanta coisa grave envolvendo pastores, líderes da igreja no Brasil, principalmente da denominação Assembleia de Deus. Aí eu fui explicar para ele, tentar explicar, e nós conversamos, falando sobre o torpor da consciência. Homens que perderam a sensibilidade, homens que mergulharam no pecado de tal maneira que parece que não tem mais volta. Aos nossos olhos, parece que não tem mais volta, irmãos, para esses homens. Daí a prática de pecados graves contra Deus, contra a igreja, contra a sociedade, não é? Contra eles próprios, contra até as suas famílias. Homens que perderam o temor. E aí, irmão, eu vim para casa com aquele pensamento, aquela preocupação. Quando 2, 3 dias após, encontrei outro obreiro com a mesma pergunta. Encontrei uma irmã com a mesma pergunta. As pessoas se questionando, não estão compreendendo como é que esses homens, pastores, homens que presidem igrejas, homens que estão à frente de grandes rebanhos, eles praticam, irmão, coisas que qualquer um duvida. Homens que compram políticos, que são comprados por políticos. Homens, irmãos, que até atentam contra a vida das pessoas de várias formas. E aí a gente olha para a igreja, para os grandes eventos que esses homens estão realizando pelo Brasil afora. E a gente conclui, irmão, que são eventos única e exclusivamente para promoção pessoal, para promoção de políticos, para envergonhar a igreja, homens que estão levantando o vestido da noiva de Cristo e a igreja pagando um preço muito alto. E aí, lendo a Bíblia, eu me deparei com apenas um versículo, irmão, aqui no livro de Eclesiastes, que diz o seguinte: me veio à mente essas indagações dessas pessoas. Veja o que diz o texto. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Então observe. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, o homem rouba, o homem mata, o homem trai, o homem pratica homicídios, furtos, corrupção em todos os níveis, o amor ao dinheiro. Então aí, irmãos, eu não lembrei deste versículo quando conversava com aquelas pessoas, mas se encontrá-las novamente, eu vou citar esse texto. Irmãos, está aí uma das explicações para explicar o torpor mental dessas pessoas, a falta de sensibilidade. Homens que todos os dias estão aumentando o seu grau, estão aumentando a capacidade de corromperem e serem corrompidos. Homens que estão, como o profeta Isaías, no capítulo 1, ele traz ali um texto, um discurso pesado, irmãos, contra os líderes do povo de Israel, contra aquele povo que estava numa situação de calamidade espiritual tão grande, que Isaías chega a dizer, no versículo 3 do capítulo 1, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus aqui, através do profeta, compara o homem ao jumento e ao boi, e colocando o jumento e o boi em um patamar melhor, maior do que o homem. E no versículo 6 ele diz assim: eles estão, desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisas sãs, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleos, ou seja, uma ferida podre, chagada, que precisa ser tratada. O problema, irmão, é que esses pastores, eles não querem ser tratados. Eu vou lançar um desafio aqui a você, meu irmão, minha irmã, e isso eu disse àquele presbítero que eu encontrei durante esta semana, aquela primeira pessoa que eu falei com ela, ele me indagando a respeito disso. Eu disse: meu irmão, o senhor já viu, seja na sua igreja ou seja em qualquer outra igreja, um pastor, seja qual for o culto, ele pedir perdão à igreja, pedir desculpas publicamente? O senhor já viu algum pedindo perdão ou desculpa? Ele disse: não.
Eu digo, o senhor nunca vai ver. O senhor vai ver, como já aconteceu, como aquele lá da Paraíba que há 6, 7 anos vinha em adultério, né, e foi obrigado a vir com aquele vídeo de desculpa, se desculpando, pedindo perdão. Por quê? Por depois que foi descoberto. Depois que foi descoberto. Vez ou outra aparece um ou outro pedindo perdão, desculpa, dizendo que mudou, depois que foi descoberto, depois que todo mundo descobriu as suas imoralidades. Mas você não vê, irmão, você vê pastores, líderes de igrejas ofendendo, magoando, maltratando, falando asneiras, pecando nos bastidores, adulterando, fazendo negócios fraudulentos com políticos corruptos, corrompendo os políticos ainda mais do que muitos deles já são. Tudo às escondidas. Mas há culto de doutrina, há culto de instrução, há culto de Santa Ceia, culto festivo, continuam como se nada estivesse acontecendo. É a mente cauterizada, irmãos. É o torpor espiritual, a falta de sensibilidade, porque estão enquadrados nesse texto aqui de Eclesiastes 5:10. O amor ao dinheiro, quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. É como ladrão. Um jovem, uma pessoa nunca roubou, aí rouba R$200, acha o máximo. No próximo roubo ele quer R$1.000, no próximo ele quer 2.000, porque quanto mais ele rouba, pode ser a importância que for, ele sempre quer mais, porque coisa adquirida de forma fraudulenta, irmão, nunca é suficiente. Porque está escrito, um abismo chama outro abismo. Então esses homens estão mergulhados no pecado de tal maneira que parece que não tem mais jeito. Estão semelhantes aos filhos de Eli, que se prostituíam, eram pastores, eram sacerdotes no templo, de tal maneira que o conselho de Eli não adiantou para eles, porque o Senhor os queria matar. Muitos desses homens já estão mortos e o Senhor vai matá-los. Então está explicado, querida igreja, queridos irmãos. Não se surpreenda, são homens que há muito tempo perderam a consciência, estão tão mergulhados no pecado, na corrupção, que são incapazes de pedir perdão, de pedir desculpas, de retroceder. Muitos são questionados perante autoridades, perguntando sobre o perdão, sobre desculpar, e eles são taxativos em dizer que não perdoam, colocam até Deus no meio, dizendo que Deus agiu assim, assim, ou seja, eles deturpam a palavra de Deus, as Escrituras, irmãos, para justificar os seus atos insanos, o seu alto índice de corrupção. E Deus tem permitido esses homens à frente da igreja, assim como Saul, endemoniados, mas ainda permaneceu por vários anos Saul com a autoridade de rei. Esses homens permanecem com a autoridade de líderes, mas totalmente endemoniados. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus ajude esses homens. Quem sabe, talvez ainda haja esperança. Talvez. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.